Amém, amada igreja, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que muitos irmãos estão aqui nessa noite. Alguns estão com o coração partido. Outros estão só por estar. Outros por falta de opção. Não importa. Estamos todos aqui. E o louvor que foi entoado, a palavra que vai ser pregada, o Senhor Jesus tem visitado, o Senhor Jesus está falando. Aqueles que prestam atenção e ouvem a voz de Deus, Deus tem algo para falar essa noite. Mas muitos vão sair do mesmo jeitinho que entrou. Irmãos, isso foi desde o tempo do Senhor Jesus. Desde a época que Jesus esteve nessa terra, que Ele pisou seus pés santo nessa terra. Tem sido a mesma coisa. Uns toca na orla de Jesus, outros passa desapercebido. Mas que nessa hora seu coração possa tocar em Jesus. Que nessa noite o teu coração possa rasgar diante de Jesus. Que a tua alma nessa noite venha se humilhar diante do Deus vivo. Tem um hino que nós cantamos aqui nas terças e sábado, que fala que Jesus chorou. Quando Jesus entrou em Jerusalém, Jesus queria salvar aquela nação. Mas aquela nação estava entretida demais com as coisas desse mundo. E o Senhor Jesus, então, Ele chora, porque Ele fala: Jerusalém, Jerusalém, eu quis ajuntar os seus pintos, Jerusalém, como uma galinha junta seus pintinhos debaixo das suas asas. Ah, Jerusalém. Mas a voz do Senhor, Jerusalém, não abriu os ouvidos para ouvir. Então Jerusalém perdeu a oportunidade. Mas Jesus visitou Jerusalém. E quantos corações o Senhor tem visitado, tem batido na porta. Quantos corações o Senhor está batendo, irmãos. E o coração de muitos está firme, trancado, com chaves impenetráveis. Que você nessa noite possa ouvir o Senhor Jesus falar. Queria orar com você. Eu sei que você tem algumas coisas que você quer colocar diante do Senhor, mas talvez você ainda não sabe como pedir a Deus. Então eu gostaria que você fechasse os teus olhos. E aquilo que está te atormentando, a sua alma, seu espírito, seu coração, pode ser algum parente, pode ser algum familiar, pode ser alguma situação financeira ou sentimental, mas eu quero orar com você. Deus santo e poderoso, Deus eterno, a tua palavra nunca volta vazia, Senhor. Pai, nós queremos colocar diante dos teus pés essa situação que cada irmão está vivendo, Pai. Deus, só o Senhor pode mudar a história, Pai. Só o Senhor pode abrir portas onde não há porta. E as que o Senhor fecha, ninguém abre, meu Pai. Só o Senhor pode fazer, Senhor, o povo passar pelo mar e não molhar os pés, meu Deus. Só o Senhor pode, meu Deus, fazer água nascer no meio do deserto, meu Pai. Só o Senhor dá o seu Filho em sacrifício vivo para salvar um pecador como eu e como muitos, Pai querido. Senhor amado, que nesta noite o Senhor possa alcançar esta vida, Pai. Que o Senhor possa mudar a história, meu Deus.
Que o Senhor venha quebrar os grilhões das trevas, ó Pai, as artimanhas que Satanás tem colocado, meu Deus. Ah, Deus dos exércitos, quem pode resistir o teu braço forte? Quem pode, Senhor, resistir a tua voz? Ah, Deus poderoso, toca, Senhor. Toca, Senhor, nesta vida. Toca, Senhor, em nossas finanças, ó Pai. Toca, Senhor, em nossa saúde, meu Pai. Senhor, basta um toque seu, Senhor. Basta, Senhor, uma palavra tua, Senhor. E tudo, Senhor, volta ao seu lugar. Porque, Senhor, a ordem da tua voz, Senhor, tudo tem que se submeter, ó Pai. Debaixo da tua voz, Senhor, debaixo da tua palavra, Senhor, Satanás, Senhor, tem que se submeter. Deus, em nome do Senhor Jesus, caia por terra agora todo o mal que se levanta contra o teu povo, contra a tua igreja, contra a família da tua igreja, contra, Senhor, as finanças da tua igreja. Que a mão do Senhor venha operar nesta hora, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Amados, gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor no livro de Ruth. Quem tiver com a Bíblia e quiser acompanhar, Ruth, se você começa lá por Gênesis, vai passando Gênesis, Êxodo, vem vindo o Pentateuco, aí vem Josué, Juiz, aí chega Ruth. Vamos meditar um pouquinho sobre a vida de Ruth. O que essa irmã vai nos ensinar? Amém? Quem encontrou? Diz assim o texto. Ruth capítulo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém, de Judá. E vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor usa convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vocês sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-eis, até que viesse a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido?
Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Rute se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Rute: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chama-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me afligiu? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Rute sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Amém? Irmãos, o livro de Rute também é um dos mais lindos da Bíblia. São apenas 4 capítulos. É um livro que você precisa ler, precisa conhecer. É um livro que vai abordar a história de uma mulher que muitas vezes você pode se colocar no lugar dela. E a história de um homem que vai salvar essa mulher da sua miséria, da sua vergonha, da sua perda, da sua dor, a viuvez que ela estava enfrentando. Hoje nós não vamos entrar na questão sobre o casamento dela com Boaz. Vamos ficar só aqui nessa primeira parte, porque algumas coisas aqui o Senhor vai nos falar sobre isso. Mas quando você tiver a oportunidade, leia o livro de Rute. É só 4 capítulos, mas é uma história tão envolvente, tão profunda. E ela, se você estiver atento, ela vai te revelar muitas coisas, como um cristão tem que proceder. Mas por agora nós vamos ficar aqui nessa introdução. O título da pregação nessa noite, eu usei até um dos versículos que nós vamos discutir, quando Rute fala para Noemi: o teu Deus é o meu Deus. É o título nessa noite. Essa história vai acontecer no período dos juízes da terra. Para você entender o que é a questão ali dos juízes, como eles vão legislar o povo de Deus, você tem que ler Deuteronômio, né, ali para trás. Você vai entender o que Deus dá ordem para ele, né, para Moisés, a ordem dos 10 mandamentos, e para aquele povo que sai lá do Egito. O povo sai do Egito, e quando chega, antes de atravessar o Jordão, o Senhor recapitula o que eles não poderiam fazer na terra prometida. Então o Senhor começa ali a falar: olha, quando vocês chegar lá naquela terra que eu vou dar para vocês, cuidado, lá vocês não buscam outros deuses, lá vocês não fazem isso, lá vocês não fazem aquilo. Então Deus começa a falar para eles as coisas que eles não podiam fazer. Então o povo passa pelo Jordão, né? Isso é algo simbólico, figurativo, né? Nos mostra que quando o povo passa pelo Jordão, seria o nosso batismo nas águas. Eles passam pelo Jordão, então eles chegam na terra prometida.
Na terra prometida, Moisés não vai com eles. Então os primeiros que chegam ali, né, eles vão guardar os preceitos, os mandamentos do Senhor. Mas nas gerações futuras, tudo que o Senhor tinha falado que não era para fazer, eles vão fazer. Então o livro de Juízes vai ser um livro falado por muitos estudiosos da Bíblia, do livro da vergonha. Por quê? Porque o pai tinha falado para eles não fazer nada daquilo. Quando chega lá, eles vão fazer tudo que não era para fazer. É claro que do meio dessa sujeira Deus vai tirando os seus, aqueles que ouvem e guardam os mandamentos do Senhor. A história de Ruth vai acontecer nesse contexto. A Bíblia fala assim, nos dias que julgavam os juízes. A Noemi e o marido dela, Elimeleque, essa palavra Elimeleque significa Deus é rei. Elimeleque certamente era um daqueles que servia a casa do Senhor, servia ali a obra do Senhor, os pais dele. Elimeleque, ele pega a esposa dele, Noemi, e seus filhos, e sai de Belém, porque está tendo uma grande fome, e ele migra, vai para a terra de Moabe. Chega lá, eles estão vivendo ali, na esperança de algo melhor. Acontece que Elimeleque morre. Noemi então se encontra agora, viúva com seus 2 filhos, numa terra de estrangeiros. Acontece que os seus 2 filhos vai e casam. E mais ou menos a Bíblia fala que quase 10 anos eles estão ali casados. Os 2 morrem também. Os 2 filhos ao mesmo tempo. A palavra então nos mostra que agora Noemi viúva e sem os seus 2 filhos, somente com as suas noras, com as 2 noras. A palavra do Senhor chama ela ali que Noemi está desamparada. Para nós conseguirmos entender a situação de Noemi, imagina uma mulher sozinha no exterior, sem dinheiro, sem parente e sem meios de retornar para casa. Seria mais ou menos o estado de Noemi. Só que para ela ainda era agravante que ela era mulher. Mulher naquela época, ela precisava de um homem na sua família para representá-la, um marido ou os filhos. Noemi não tinha nenhum dos 2. Noemi estava só numa situação de desamparo. Mas a palavra do Senhor nos mostra que Noemi, ela tinha 2 noras dedicadas, 2 moabitas. E o interessante é que o povo moabita, só para a igreja se lembrar, é daquela descendência de Ló. Moabe, os moabitas, eram dos filhos de incesto lá, da filha de Ló. Então era um povo que não tinha permissão para adorar, nem para cultuar o Senhor nos templos. Mas o interessante é que quando você lê o livro de Ruth, você vai entender quem é o nosso Deus. E quem somos nós diante dele. Ruth, ela era uma pessoa de um povo que não tinha permissão para entrar no templo. Tanto Ruth como órfã. Mas a palavra nos mostra que algo no coração de Ruth era muito maior do que a sua descendência excluída. Você vai lendo então a história do livro de Ruth, você vai entendendo o coração dessa mulher, dessa nora. A palavra diz que quando Noemi se vê numa situação de desamparo, ela decide retornar para sua terra. Ela ficou sabendo que lá em Belém, a terra que eles tinham saído, que estava passando por fome, agora Deus estava abençoando o seu povo. Deus estava dando pão.
Se entende que naquela época de repente poderia estar acontecendo uma grande seca e agora o Senhor estava mandando chuva e a agricultura estava fluindo novamente. Então Noemi fica sabendo que lá o Senhor está abençoando o seu povo. Sem marido, sem filhos, numa terra de estranhos, então Noemi decide voltar para casa. E a palavra nos mostra que elas se reúnem, né? No versículo 7 você vai ver isso. Ela se reúne com as noras e fala que vão voltar para casa, para a terra de Belém. Agora Noemi ajunta seus cacos, reúne as suas últimas forças e sai da terra de Moabe em direção à sua terra natal. A palavra nos mostra que no versículo 7 ainda o Senhor fala assim que indo elas, caminhando de volta, elas não se reúnem na terra onde elas estavam, na terra dos Moabitas, mas diz que quando elas estavam indo em direção a Belém, elas tomam essa decisão de conversar entre elas. E Noemi fala para elas, Órfã e Ruth, por que vocês querem ir comigo? Eu não tenho nada para oferecer para vocês. Agora eu sou viúva, meus filhos se foram. Por que vocês querem ir? Eu não tenho nada para te dar. Noemi se encontrava numa situação agora, irmãos, sem esperança, sem a menor expectativa de dias melhores, porque a força dela estava nos filhos dela, eles tinham morrido. E naquela época, quando um filho morria, a viúva podia casar com o filho que estivesse vivo. O filho vivo poderia continuar a descendência do que morreu. Mas no caso de Noemi, ela não tinha nenhum mais. Então não tinha sentido aquelas jovens viúvas acompanhá-la. Não tinha por que elas irem. Então, o Senhor fala que indo, né, em direção a Belém, ela fala para elas, voltem. Mas, ali naquele momento, onde marca a despedida delas, cheio de choro, de dor, né? Quantos momentos bons elas viveram. Então elas começam ali uma despedida. No versículo 9, Noemi beija essas noras e elas choram em alta voz. E as duas decidem que não vai voltar. Não, nós não vamos, nós vamos te acompanhar, nós vamos com você, Noemi. Então Noemi fala para elas assim, no versículo 11: voltai, minhas filhas, por que vocês vão comigo? Por que vocês vão continuar comigo? Eu não tenho nada para vocês, não tenho nada para oferecer a vocês, voltem. Talvez a amada igreja não está conseguindo visualizar a situação desta mulher desamparada. Na cabeça de Noemi, ela pensava, o que essas duas mulheres jovens ainda vão fazer com uma velha como eu? Eu só vou ser um peso na vida delas. Mas elas amavam demais essa sogra, e elas querem ir. Elas querem ir, elas querem ajudar, querem cuidar de Noemi. Quando você lê esse texto, nos faz subentender que era uma relação amistosa entre sogra e noras. Quando os maridos delas morreram, elas podiam estar agora desobrigadas daquela responsabilidade e ficar na casa delas. Mas não, elas querem acompanhar a sogra, elas querem cuidar dessa sogra. A palavra então fala que o Senhor, que Noemi desobriga elas da obrigação de cuidá-las,
despede delas e fala para elas: volta para o seu povo, volta para os seus deuses, vai cuidar da vida de vocês. Mas a gente vê no versículo 13, no 14, quando ela chora ali, no versículo 14, quando ela se despede, então de novo chora em alta voz, e Orfa, né, a outra, uma das noras, com um beijo ela se despede de Noemi. Então, nós sabemos que ali tinha duas noras. Quando Noemi falou para elas a realidade da situação, que não tinha mais o que fazer, que não tinha condições dela dar um marido para aquelas filhas, mesmo que se ela tivesse um marido aquela noite e ela fosse ter um filho, até esses filhos crescerem, era muito tempo para elas esperarem. Então Noemi desobriga: pode ir, vai cuidar de vocês. E aí a gente vê que Orfa pesa a situação, analisa a situação. A Bíblia diz que Orfa então volta para o seu povo. Olha aí no versículo 15. Então ela volta para o seu povo e aos seus deuses. Nós lembramos aqui que essas noras de Noemi eram moabitas. E o povo moabita, eles não tinham compromisso com o nosso Deus. Eles tinham vários deuses. Então era um povo pagão. Era um povo que não tinha compromisso com Deus. E essa era a nação dos moabitas. Então quando Noemi coloca a situação diante das duas, preste bem atenção agora na escolha e na decisão das duas. E é nessa decisão dessas duas mulheres que está a sua decisão diante de Deus. Quando Noemi coloca diante delas a situação, a realidade que elas iriam viver, Orfa então entende que o mais fácil, o melhor seria voltar para a sua casa, para seu povo, servir aos seus deuses. Mas Noemi fala para Ruth também: volta, faz como a tua cunhada, vai buscar o seu povo. Ah, irmãos, mas Ruth não tem essa decisão. Ruth, ela tem uma decisão oposta. A palavra do Senhor diz para nós que Ruth se apegou a ela. No versículo 14. Orfa dá um beijo em Noemi e vai. Mas Ruth se apega. Quando você lê o Salmo 91, 14, versículo 14, o Senhor diz assim para nós: porque se apegou a mim com amor, eu o livrarei. Ruth se apegou a Noemi. Irmão, põe no seu coração, na sua mente o tempo todo que eu estiver falando de Ruth e a sua decisão. Ruth, ela escolhe andar com Noemi. Noemi era uma das pessoas do povo de Deus. Noemi representava naquela terra de estranhos a porta que levava a Deus, porque ela vem de um povo que serve o Deus vivo. Apesar dela estar naquela terra onde as pessoas não cultuavam o Deus vivo, mas ela era a porta que Deus levou lá. Orfa e Ruth tiveram a mesma oportunidade de buscar a Deus. Mas quando Orfa viu a situação, as circunstâncias que elas teriam que enfrentar, quando Orfa e Ruth viu que as dificuldades que viriam no caminho, Noemi não escondeu delas. Noemi não falou: filhas, vamos comigo, porque lá na minha terra vocês vão se casar, lá na minha terra tem isso, lá na minha terra tem aquilo.
Não, Noemi não enganou nenhuma das duas. Noemi vai dizer para elas: filhas, lá na minha terra, eu agora não tenho nada para oferecer a vocês. Eu agora não tenho nada. O caminho para a minha terra vai ser um caminho árduo, vai ser um caminho difícil. As duas, apesar de amarem a Ruth, a Noemi, órfã, volta. Mas Ruth permanece. Ruth quer andar com Noemi. A palavra diz que essa jovem viúva estava determinada a deixar para trás a sua vida, os seus costumes, os seus deuses, a sua antiga fé, o seu antigo círculo de amizade. Ruth toma a decisão: para trás eu não volto mais. Agora o meu caminho é com você, Noemi. E isso nos faz entender, irmãos, que essa decisão de Ruth nos leva a entender aquela palavra que o Senhor Jesus nos diz lá em Lucas 14, 26. Quando o Senhor Jesus agora coloca para nós, para você, essa palavra é para você. Leia a Bíblia para você, é você, não é para o seu vizinho, não é para o seu irmão do lado, é para você, é para mim. O Senhor Jesus diz assim: se alguém quer vir após mim, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a sua mãe, e mulher, e filho, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O Senhor não está dizendo para você amaldiçoar seu marido, a sua esposa, destratar os seus filhos. Mas o Senhor está te dizendo para você ser como Ruth. Se a tua casa não quer andar com o Senhor, e o Senhor te encontrou, a tua casa agora vai vir em segundo plano. Teu filho é em segundo plano, teu pai é em segundo plano, a tua mãe é em segundo plano. Porque em primeiro lugar na tua vida é Jesus. Se você quer vir a Jesus, se você quer amar a Jesus, Jesus tem que ser a única fonte na sua vida. Irmãos, nós agora no nossos tempos, nós temos visto como isso tem se tornado uma verdade. Se Jesus não for o teu Deus, se Jesus não for o teu Senhor, amada igreja, você não vai dar conta. Você não vai conseguir. Somente aqueles que estão em Cristo vai resistir o que está por vir. E não fica você pensando: quando o anticristo surgir eu vou buscar a Deus. Isso não funciona com Deus. Tem que ser agora. Tem que ser agora. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, se ouvir hoje, então segura é para você, busque a Deus. O profeta Daniel diz assim para nós, que aqueles dias serão dias, o anjo falando para Daniel, no capítulo 7 ou é o 9 que o anjo vai falar para Daniel. Naqueles dias, os nossos dias, serão dias angustiosos. E se o nome deles, dos justos, não estiver escrito no livro da vida, eles não vão dar conta. Amados, não é brincadeira. Eu não quero aqui que você entenda que isso é sensacionalismo. O que eu estou te falando está na palavra e ela tem se cumprido. A palavra de Deus não precisa de seguidores. Deus não precisa de pessoas que o adorem. Ele é Deus independente de você e de mim. Ele é Deus. E Ele não tem compromisso com quantidade. Ele vem buscar os que realmente o esperam. Você vai lendo o livro de Ruth e você vai entender a fidelidade desta mulher. Você vai entender que ela, apesar de ser uma pessoa que veio de origens pagãs, quando Deus encontra ela, ela não larga Deus por nada. E o Senhor está dizendo para nós agora, Jesus falando para nós: se alguém vem a mim e não aborrece o pai, o teu pai impede de servir a Jesus, a tua mãe te impede de servir a Jesus, a tua mulher, teu marido, teus filhos.
se você não aborrece a sua própria vontade, você não pode ser discípulo de Jesus. E ainda diz assim: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Irmãos, não entenda que cruz é o seu marido, é seu pai, é sua mãe. Jocosamente muitas pessoas dizem assim: eu tenho que carregar esta cruz. Não faça isso, não brinca com uma coisa tão séria disso, porque pessoas na nossa vida nunca é cruz. A cruz que nós carregamos é aqui, ó, é nós mesmos, é a nossa renúncia. É quando nós olhamos lá para a Bíblia e a Bíblia nos diz que Jesus morreu naquela cruz para que nós tivéssemos vida e vida nele. Então a cruz não tem nada a ver com você ter uma pessoa para você levar e ajudar ao longo da sua vida. Isso é obra de Deus. Se Deus colocou uma pessoa para você cuidar, é desafio, é difícil, mas faça para Deus. É Deus que está te capacitando, é Ele que vai te capacitar. Se a jornada até o céu está sendo difícil, persista, irmão. Não é hora de desistir, nós já estamos quase chegando no final da nossa jornada. A gente já pode até visualizar o fim dessa corrida. Jesus já está com a mão na maçaneta para entrar e nos buscar. Não desista do caminho. O Senhor está falando: se você não negar sua própria vida, o evangelho de Cristo é negação. Eu gosto de ser assim, eu sou assim, ninguém vai me mudar assim. Então você não é de Cristo, porque quem é de Cristo não pode ser do jeito que eu quero ser. Eu tenho que ser do jeito que a Bíblia diz que eu tenho que ser. Se você não ama e obedece à palavra de Deus, você não está apto para ser discípulo de Jesus. Não estou dizendo que você vai ser perfeito, que você vai ser um símbolo da perfeição. Ninguém consegue. Só Jesus conseguiu. Mas você pode buscar o caminho da justiça. Você pode renunciar à sua vontade. Se você gosta de tomar um pouquinho de cerveja, você pode dizer: Senhor, me ajude, porque se a cerveja vai me levar para longe de ti, eu abro mão. Você pode gostar de coisas que esse mundo gosta, mas se você está vendo que aquilo é contrário à Bíblia, Senhor, eu renuncio. Senhor, eu deixo isso por amor de ti. Se você gosta de se defender porque a sua honra está acima de tudo, mas se o nome de Jesus é envergonhado, irmãos, se humilha. É melhor você ficar calado e deixar que o nome de Jesus te honre. Jesus vai te honrar. Porque nunca existiu uma pessoa que creu em Jesus e ficou sozinho no caminho. Jesus estende a mão, Jesus vai te socorrer. Mas você tem que ser fiel a Ele. Fiel em que sentido? Não rejeita, não rejeita. Honra Jesus, ame a Jesus. Esse nome é lindo, esse nome é maravilhoso, irmãos. Se nós entendêssemos o valor desse nome, o inferno treme de medo desse nome. O céu, irmãos, os anjos se curvam diante desse nome. E nós, arrogantes, achamos que nós não precisamos e tratamos o nome de Jesus de qualquer maneira. Tratamos com chacota, brincamos com o nome de Jesus, deixamos nossos filhos zombar do nome de Jesus, com piadinha do nome de Jesus. Irmãos, precisamos urgentemente aprender a temer, a amar e reverenciar este nome que está acima de todo nome. Aleluias. E ainda o Senhor diz assim para nós, no versículo 27 de Lucas 14: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. No 33, assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renuncia a tudo quanto tem. O que você tem? Talvez a sua biografia, seu dinheiro, a sua honra.
seus princípios, sua religião, se você não renunciar, irmãos, o Senhor Jesus, Ele veio para causar a divisão do antes e o agora. Jesus, Ele veio para pôr um divisor de águas na sua vida. Tudo que você acreditava antes de Jesus, fica para trás. Não tem mais, não dá para seguir com Jesus. Você começa uma nova caminhada, uma nova carreira. Você vai começar uma nova corrida com Cristo, aonde Ele vai te dar a direção, aonde os amigos que você tinha lá atrás, se tem palavrinhas, piadinhas divertidas, mas imorais, não pode andar com um cristão. Você não pode fazer parte disso, porque você agora já não é mais dessa terra. Você agora tem um alvo, e o seu alvo é o céu, e você tem que ser como seu mestre. Ruth, tão prestativa e dedicada a Noemi, agora se vê diante de mais uma outra decisão na sua vida. Ela agora se vê diante de uma decisão: ou ela vai voltar, ou ela vai começar uma vida nova. Agora ela não tem mais um meio termo. Nós vamos sair daqui, nós vamos para a minha terra. Ela tinha falado que ela não ia abandonar Noemi. Então Noemi coloca diante dela assim, né? Ela mesma fala para Noemi: não insista que eu te deixe, e nem me obrigue a não te seguir. E ela toma agora a decisão de entrega total. Ela está diante daquela sogra. Ela já tinha decidido que ela ia com Noemi, mas ela não só vai com Noemi, ela poderia ir com Noemi com seus deuses dentro dela. Ela poderia entrar na terra de Belém com seus mesmos hábitos, com a sua mesma natureza. Mas ela vai tomar uma outra decisão, que é o que nós cristãos devemos tomar. Muitos aqui já tomou. Ela vai fazer uma entrega total a Cristo. No caso aqui, ela vai entregar total a Deus. A palavra nos mostra que ela vai ter o mesmo procedimento que o Senhor Jesus fala a Nicodemos. Quando Nicodemos está ali com o Senhor Jesus, e Nicodemos chega diante do Senhor e fala assim: Senhor, o que eu tenho que fazer para entrar no reino de Deus? O que eu tenho que fazer? Ninguém faz o que o Senhor faz se esse homem não é de Deus. Então o Senhor Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, ninguém entra no reino de Deus. Ninguém entra no reino de Deus se não nascer de novo. Não pode ver o reino de Deus. Essa é a resposta que Jesus dá a Nicodemos. Nicodemos conhecia a lei, ele era um homem ali do templo. E ele não sabia como poderia ver os céus, ver o reino de Deus. E eu pergunto para você, irmão, individualmente: é possível um homem nascer de novo? Se é possível, então como isso é possível? O Senhor Jesus, Ele vai nos dizer assim: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Você quer ver o céu para o lado de dentro um dia? Você quer sentar na mesa do Cordeiro? Você quer ouvir todos os seus questionamentos espirituais vindo da boca do próprio Deus? Se você não é nascido de novo, você precisa nascer. Você precisa nascer da água e do Espírito. João 3:3 é onde acontece esse discurso com Nicodemos. E Jesus ainda fala assim, no versículo 5: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Irmãos, o que é nascido da carne
Eu tenho, acho que a maioria dos irmãos já deve ter visto na internet, tantas pessoas intituladas pastores, pastoras, profetas e não sei o que, não sei o que, não sei o que, na internet. Tem pastora sensual, tem pastora de homossexual, tem pastora para isso, tem pastor para aquilo. Que isso, irmãos? Que isso? O Deus da Bíblia não tem compromisso com bagunça. O Deus da Bíblia não mudou, Ele é o mesmo santo, inviolável. O mesmo Deus de ontem é o de hoje e de eternamente. E Ele fala para nós que aquele que é nascido da água do Espírito é nascido de novo. Quando você batiza nas águas, quando realmente você ali confessa teus pecados a Deus, você se arrepende dos seus pecados, e você então ali é nascido pelo Espírito, porque o sangue da cruz te lava. O sangue que foi vertido, nós cantamos aqui, que o sangue, que o rio que desce lá do lado de Jesus, nos lava. E é exatamente isso que ocorre, quando você nasce no batismo, e o Espírito Santo vem habitar em você, então você nasce de novo. Você agora é uma nova criatura. Você agora é uma pessoa que o Espírito Santo vai te guiar nesse mundo. Mas para isso, você também tem que fazer como Ruth fez. Entrega total. Você não pode amar Jesus hoje e amanhã você desvia. Você não pode falar que você quer viver um viver santo agora e amanhã você está no meio dos escarnecedores. Escarnecedores são aqueles que zombam de Deus, que com as suas atitudes, com o seu comportamento, com a sua vida cotidiana. Você não pode viver como uma folha de bananeira que vai para o lado que o vento toca. Deus, Ele tem compromisso com aqueles que se comprometem com Ele. Anda em retidão, firme. Irmãos, não olhe para homens, não olhe para pastores, não olhe para o irmão do lado, olha para Jesus. Homens, pode te ferir, te machucar, e se você estiver sustentando a sua fé em homens, se eles te machucar, pisar no seu calo, você vai cair, vai morrer espiritualmente. Mas se você olhar para Jesus, quando alguém te machucar, você vai para sua casa orar, porque você sabe que aquele ainda é pequeno na fé, que a fé dele ainda é infantil, que a fé dele ainda não amadureceu, porque a sua fé, irmãos, está firme em Jesus. E você não precisa de cargo, você não precisa de ninguém pôr a mão na sua cabeça para você receber isso. Isso se ganha mediante ajoelho e leitura da palavra. Ora e leia a palavra. Deus quer se revelar a você. Deus quer te mostrar as coisas grandes e ocultas no mundo espiritual. Mas quem está disposto a buscar? Quem está disposto a ir nas madrugadas buscar a face de Deus? Deus quer se revelar. Só precisa de nós buscarmos o Senhor. A Ruth, ela vai fazer essa entrega total. E eu digo aleluias. Aleluias, glórias a Deus. Ruth fez a escolha dela. Ruth decidiu e escolheu a melhor parte. Quando Marta e Maria estão ali naquele conflito, Maria servindo a Jesus e Marta limpando, trabalhando, cuidando, com muita coisa para fazer, com transtorno de ansiedade, Marta querendo fazer ao mesmo tempo, querendo servir a Jesus, querendo cuidar da casa, é muita coisa para Marta fazer, e Marta chega diante do Senhor pensando que ela estava agindo certo. Senhor, olha aí minha irmã não quer fazer nada, só fica te buscando, só fica te ouvindo. E o Senhor Jesus mansamente fala para ela: Marta, Maria escolheu a melhor parte. Enquanto Marta estava sobrecarregada, cansada, carregando tudo nas suas costas, ela não podia ouvir a voz daquele que trabalha por nós.
porque ela estava atribulada, o coração dela estava angustiado com muitas coisas na sua cabeça. Mas Marta escolheu a melhor parte, Maria escolheu a melhor parte. Maria foi aos pés de Jesus, Maria se humilhou diante de Jesus. Então Jesus falou para ela: Maria escolheu. E aqui nós temos Ruth. Ruth toma a melhor decisão. Enquanto órfã volta para o seu povo, para a sua vidinha, para o seu mundo, para a sua natureza caída, Ruth escolhe a melhor parte. Ruth escolhe o caminho difícil, de espinhos, de pedradas, mas o caminho que ia levá-la a Deus. Então Ruth então escolhe o caminho de ir para Deus. Ela deixa para trás a sua vida e agora ela está em destino a nova vida ao lado de Noemi, em direção ao Deus da eternidade. E talvez o seu coração esteja perguntando assim: por que Ruth resolveu cuidar de Noemi? Isso agora vai fazer dela uma bênção? Porque Ruth, só porque ela decidiu acompanhar Noemi até a terra dela, isso já faz dela uma mulher diferente? E eu te respondo: não. Não só porque ela decidiu cuidar da sua sogra, mas também porque ela decidiu aceitar e servir ao Deus de Noemi. O teu Deus é o meu Deus. O Deus que Noemi servia, agora é o Deus da Moabita. Aleluias! Um dia nós não tínhamos valor nenhum. Um dia nós éramos perdidos. Um dia eu, Eliene, era uma moabita. Mas Jesus veio. E quando Ele veio, eu abri o meu coração. Assim como você. Nós não valíamos nada. Mas Jesus veio para nós. Jesus, Ele usou os meios dEle. Talvez por alguém que pregou. Outros pela televisão. Outros por outros meios. Mas Jesus veio e Ele nos salvou. E sem hesitar, nós olhamos para Ele e dizemos: sim, sim, Jesus, eu te quero. Prova disso que nós estamos aqui compartilhando a palavra. Estamos aqui hoje dividindo experiências. Você, à medida que eu estou aqui falando, você está se lembrando de coisas que aconteceu na sua vida, como Jesus te alcançou. E Deus sabe, irmãos, Deus sabe do seu compromisso, Deus sabe do seu coração, Deus sabe dos seus desafios. As suas lágrimas não passam desapercebidas aos olhos de Deus. A sua dor, a sua necessidade, a sua preocupação, a sua angústia. Deus está vendo tudo, irmão. Deus está vendo a hora que você vai dormir, quando você levanta. Quando você está dormindo em sono profundo, a mão de Deus está cuidando de você para que você não morra. Para que não caia nada sobre a sua cabeça e você morra. A mão de Deus cuida de você, a mão de Deus te sustenta. Porque Deus te ama. Deus te ama. A palavra diz então que Ruth, ela tem uma postura, como o Senhor nos fala lá em Hebreus capítulo 10, o Senhor diz assim para nós, Hebreus capítulo 10, quem puder acompanhar aí, Hebreus 10, versículo 38, o Senhor diz assim para nós: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Não retrocede, irmãos. Não volte para trás. Órfã, voltou para o seu povo. A cunhada de Ruth achou melhor, mais fácil voltar para casa. Voltar para os seus familiares. Voltar para os seus deuses. Mas Ruth permaneceu, ela quer ficar com Noemi apesar das lutas.
apesar de todo o sofrimento, apesar de tudo aquilo que estava por vir, mesmo assim, ela insiste e ela toma uma decisão clara e óbvia diante de Deus. Ela fala no versículo 16: não me inste para que te deixe, e nem me obrigue a não te seguir-te. A moça estava decidida. Sabe quando você vive uma experiência na sua vida e você decide: eu não largo Jesus por mais nada na minha vida. Ruth tomou essa decisão, ela sabia que era isso que era a vida dela. Ela não ia largar, não ia abandonar o Senhor Jesus. E a Noemi ainda querendo que ela tivesse mais uma chance, talvez de um recomeço de casamento. Mas o casamento, a nova oportunidade não estava mais no seu passado. Se ela tivesse que casar, teria que ser lá no futuro. Mas não agora, do jeito que ela vivia, mas agora como Deus queria. Então elas começam em direção da sua terra. A palavra diz que os desafios seriam enormes, as lutas seriam certas, porque as duas não tinham marido e a Noemi não tinha os filhos. Provavelmente elas não tinham recursos financeiros. Então as duas agora, de mãos dadas, saem rumo aos desafios que estavam propostos, aos desafios que elas iam ter que enfrentar. Ruth, ela abraça a fé e ela vai em direção à nova vida. E para nós, os cristãos, para nós não é diferente. Se nós não houvermos, se não houver uma entrega total, se não houver um amor real a Jesus, se nós não amar a Jesus assim como Ruth amou a Noemi, você não consegue servir a Jesus. Ruth conseguiu abandonar tudo porque ela amava aquela sogra. Você ama Jesus? Você ama Jesus a ponto de você fazer algo errado e você sentir que você machucou o coração dele? Eu sei que tem pessoas aqui que sente isso. Eu sei que tem irmãos aqui que o nível de conhecimento com Jesus é tão profundo que se fala algo que machuca Jesus, o coração dessa pessoa já entristece. Eu sei que tem irmãos assim. Então é isso que o Senhor Jesus Cristo quer de nós. Um coração entregue totalmente, um coração que abrace Jesus. O Senhor, Ele quer que nós andemos de braços dados com Ele. E se você é um cristão que almeja morar no céu, se você verdadeiramente quer morar um dia no céu, você tem que deixar a sua vida velha. Você tem que abandonar os seus hábitos, suas amizades, tudo aquilo que um dia você achava que era normal, que era a sua vida. Irmão, se não for em Jesus, você não pode. Luz e trevas não combinam. Se a sua amizade te afasta de Jesus, então afasta da amizade. A caminhada do crente nessa terra não é de muitos amigos, não. A nossa amizade é aqui dentro, é um com o outro. Outro dia o Natan conversava comigo lá na universidade que ele está estudando. E ele falava: mãe, está muito difícil aqui. Eu não tenho amigos, e toda vez que eles veem e descobrem a minha posição diante que eu sou um cristão, eles se afastam de mim. Por dentro meu coração estava vibrando de alegria. Mas eu vi que ele estava sofrendo, porque os cristãos são excluídos, irmãos. Os cristãos são excluídos porque nós não dividimos nem compactuamos com as coisas erradas. Nós não compartilhamos com as brincadeirinhas, com as piadinhas do mundo. Então por isso você tem que se preparar, que você não vai ser muito amado. E a palavra do Senhor Jesus diz assim que: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é.
As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. Se você está em Cristo, todas as coisas antigas, suas práticas. Quantas pessoas vêm para a igreja e elas tinham hábitos de leitura de sorte, leitura de mão, tinham o hábito de consultar horóscopo, consultar, jogar semente, jogar não sei o que, carta, olhar sua sorte por carta. Irmãos, essas coisas tudo é abominável aos olhos de Deus. Não tem como você vir para Jesus com essas coisas. Mas se você vem para Jesus como Ruth e se entregou completamente, essas coisas é velhas, essas coisas ficaram para trás. E tudo vai se fazer novo, porque você vai abandonar essas práticas, vai confessar, pedir perdão a Deus. Então Deus vai fazer tudo novo. O problema é que muitos dizem que quer ir para o céu, mas não quer abrir mão dessas coisas, não quer abrir mão do pecado. Muitos querem entrar no palácio celestial, mas querem entrar pelas portas do céu com seus trapos de pecados. Muitos querem sentar na mesa de Jesus, mas não querem lançar fora as suas imundícias. Muitos querem que Jesus use seus vasos, mas não querem lavar esses vasos. É impossível. É impossível. Deus não pode usar vidas velhas, sujas, com pecado. Se você quer ser um instrumento de Deus, começa a se santificar. Abandona tudo que você sabe que está errado. Confesse: Deus, um dia eu consultei horóscopo. Deus, um dia eu acreditei em sorte. Um dia eu acreditei que as pessoas falavam que lia sorte nem sol, nem lua, nem não sei o quê. Deus, me perdoe. A minha vida está em tuas mãos e não em sorte. A minha vida está nas tuas mãos. Se o Senhor disser que eu vou viver, eu vou viver. E se o Senhor disser que eu tenho que morrer, quem vai te segurar? Começa a confessar e abandonar o pecado. Então Deus vai te usar. Deus vai usar. A palavra do Senhor diz que muitas pessoas, para entrar no céu, elas têm que abrir mão das suas naturezas pecaminosas. Roupas sujas têm que ser lavadas. Todas as ambições, soberba, orgulho, tudo isso tem que ser arrancado do nosso coração, irmãos. Tem que ser tirado. Se você quer uma coroa de glória, essas coisas não podem fazer parte da sua vida. Nossas roupas espirituais precisam ser lavadas e limpas, para que possamos entrar pelos os portões celestial. Apocalipse 22:14. Assim como Ruth, nós precisamos tomar a nossa decisão. Você sabe que Ruth tomou uma decisão que mudou a vida dela. Ela tomou a decisão de seguir uma nova vida. Ela estava consciente dos desafios. Ela estava consciente que aquela vida não seria fácil. Ela tinha certeza que os desafios seriam muito. E o Senhor Jesus também nos fala hoje, através do livro de Mateus 7,14. O Senhor Jesus te disse assim, para você e para mim: a porta é estreita e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. O caminho do mundo é largo. Por que o caminho do mundo é largo? Porque é mais fácil. Você já tentou fazer dieta? Eu vivo em dieta. Toda segunda eu começo. Na terça eu já vou recomeçar na outra segunda. É mais fácil você falar do que fazer. As coisas espirituais é mais ou menos assim. É largo, é fácil. É mais fácil você comer e depois recomeça. Aí depois que você come, você se arrepende porque que comeu. Então o pecado é mais ou menos assim. A pessoa comete, depois que comete se arrepende. Não, eu vou mudar minha vida, eu vou ser diferente. Aí vou recomeçar, não vou fazer mais. E fica com essa brincadeira. Recomeça, faz. Resultado: nunca emagrece. Nunca abandona o pecado. E fica brincando com o pecado.
Isso é a porta larga. É fácil, é só palavras, é só dizer, mas não tem compromisso. A porta estreita é renúncia. É você dizer, não, eu vou fazer assim, porque a Bíblia diz que é assim. É você dizer, a dieta que eu tenho que guardar é essa, eu não vou comer nada fora disso. Aí a recompensa vai ser grande, você vai ver o resultado. Por quê? Porque você resolveu obedecer àquela regra. E o resultado vai ser 100%. Então, Ruth, nós sabemos que ela fez a escolha dela. E ela diz para Noemi, no versículo 16 aí, a gente vai ver a decisão dela. No versículo 16, na parte que vai dizendo assim, logo na frente: porque aonde queres que fores, eu irei. Onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, e outra coisa que não seja a morte me separará de ti. Ruth tomou a decisão que nem a morte poderia separá-la de Deus. Romanos 8, Paulo escreve assim, 8:32, se não me engano, que diz assim: quem nos separará do amor de Deus? E ali ele vai listando a fome, a nudez, a tribulação, os anjos, as potestades. Quem nos separará do amor de Cristo? Irmãos, tem muitas coisas pequenininhas que está separando o povo de Cristo. Uma novela, uma televisão, um filme na Netflix, um jogo na televisão. E depois as pessoas falam: quem me separará do amor de Cristo? Aí lista lá aquilo que Paulo escreve. Mas quando na realidade o diabo joga a sua isca, os crentes estão se afastando de Jesus, se separando do amor de Jesus. Faça como Ruth nessa noite, toma a sua decisão. Nada me separará do amor de Cristo, nada me separará do amor do Senhor Jesus Cristo. Não serei mais como órfã, não vou retroceder, não vou voltar ao meu povo, não vou voltar aos meus deuses. O meu caminho é agora para a Nova Jerusalém. E não seja a morte me separar do Senhor, não seja a dor, não seja a aflição, não seja os prazeres deste mundo. Nada vai me separar mais, porque eu sei em quem tenho crido. Irmãos, põe essas palavras no teu coração, se alimente da palavra de Deus. Creia, Deus não vai te desamparar. Faça como exercício de casa, seu dever de casa. Essa semana inteira, todas as vezes que seu coração se sentir abalado, procura um versículo que fala a respeito disso. Se você estiver angustiado, vai lá na sua Bíblia, procura sobre angústia e leia, memorize. Toda vez que o seu coração palpitar por angústia: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso ter fome, posso estar abatido, posso ter abundância, posso ter isso, posso ter aquilo. Posso todas as coisas. Posso passar por tudo, porque eu sei que Deus me sustenta. Memorize a palavra de Deus, memorize, a palavra de Deus é o teu escudo, a palavra de Deus é aquilo que você precisa, é a tua armadura. Ruth não conhecia a palavra de Deus, mas ela conhecia Noemi, que tinha a palavra de Deus. Noemi tinha o Deus dos exércitos, e a decisão de Ruth foi seguir Noemi. Você conhece a Jesus através da sua palavra. Segure a Jesus. Não deixe Jesus por mais nada. Não negue Jesus por mais nada. No trabalho, por onde você passar, Jesus é a tua única razão de viver. Jesus é o teu sustento. E se Ele te chamar, por esse tempo, se Ele me chamar, que possamos deixar essa terra, tendo a certeza que quem nos aguarda do outro lado é os braços do Senhor.
Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Gostaria de orar por você antes de passar a palavra. Deus Pai eterno e maravilhoso, ajuda, Senhor, a tua igreja a crescer e amadurecer como Ruth, Senhor. Que a tua igreja venha entender, Senhor, que a nossa necessidade, a necessidade da tua igreja é ter o Senhor, é segurar na tua mão, Jesus. Pois ninguém vai vencer nessa terra se deixar o Senhor. Jesus, toma a tua igreja, fortalece, amadurece teu povo. Ajuda cada um, Senhor, nessa caminhada. E que cada um nessa noite venha, Senhor, crescer espiritualmente. E quando Satanás se levantar, Senhor, que cada um dos teus filhos tenha a palavra, Senhor, no coração. Assim como diz em Efésios 6:10, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu passo a palavra para o pastor que vai dar prosseguimento.